gente vai ler um texto que esses versículos 9 e 10 são bastante conhecidos. Ora vai, ora vem, você ouve pessoas falarem a respeito, ministrações a respeito, pregações. Você vai se lembrar desses versículos quando a gente estiver lendo o 9 e o 10, mas ele está dentro de um contexto no qual faz parte do capítulo 17, e Jeremias está profetizando sobre o pecado de Judá, e ele vai ser dividido em algumas partes aí, porque são 27 versículos dentro desse capítulo, e o versículo 9 e 10 vai estar falando a respeito dessa confiança nossa com Deus. Então vamos ler o que está escrito em 17, 9 e 10. Pai, a tua palavra aberta, que eu seja o instrumento do Senhor agora para falar não somente às mentes, mas ao coração e à vida dessa pessoa. Que tu possas, Deus, trazer a revelação para esses dias do que precisamos. Cai por terra agora todo impedimento e tudo que vier contrário na nossa mente para nos dispersar, mas que a tua palavra seja cumprida para a glória do teu nome, porque entendemos que ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés em Cristo Jesus. Amém. O coração é enganoso e incurável, mais do que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Eu, Senhor, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O coração do ser humano, ele é enganoso e é um coração que não vai ter cura enquanto nós estivermos na eternidade. Mas ninguém pode compreender o que está, a não ser o próprio Deus. E ele diz no versículo 10 que ele é o Senhor, ele é o soberano, o eterno, e ele prova os nossos corações e examina o que está no profundo do nosso ser. Ele entra no nosso intelecto, ele penetra na nossa vida e vai dar a cada um as suas obras, de acordo com o que está seguindo e caminhando com Deus. Deus vai retribuir, seja galardão ou seja punição. Fale comigo: galardão, presente, vitória, bênção, aleluia. Fala, presente, glória, bênção, isso é galardão. Ou punição, disciplina severa e destruição, isso é punição, ok? E segundo essas ações, os frutos dela, é que Deus sabe porque Ele já sondou. Então quando você olha para mim, quando eu olho para você, a gente não sabe o que está no íntimo. Aliás, nós como seres humanos, nós não nos conhecemos de verdade. E Deus vai nos possibilitar algumas provas e Ele vai permitir que aconteçam algumas situações conosco para trazer à luz, para evidenciar a pecaminosidade das nossas vidas. Então Deus não deixa acontecer algo na vida do crente porque Ele não sabe. Muito pelo contrário, por Ele saber tanto e a gente não descobriu ainda, ou não saber, que Ele vai permitir que algumas situações na nossa vida, seja problemas, seja dificuldades, seja aflições, seja provas de ter que enfrentar casos críticos, que tenha que inventar uma situação difícil, que seja que a gente enfrente alguma tentação. Tudo isso é para poder trazer aquilo que está em oculto e a gente dizer para nós mesmos: quem somos nós? E eu não me conhecia. Então é por isso que nesse texto aqui, Jeremias ele traz um alerta ao povo de Judá, porque olha que interessante, a Bíblia parece que está muito atual, e ela não somente está atual, como ela já está na frente, inclusive dos noticiários do dia de amanhã, como já falam alguns teólogos. Nesse momento aqui, existiam grupos religiosos, você já conhecia grupos religiosos como os fariseus, saduceus. Eles criam em Deus,
com vertentes diferentes, existiam outros grupos também religiosos, mas a maioria desses sacerdotes dessas religiões, a maioria do povo aqui, a grande maioria, 85%, estava corrompida, envolvida com política. Meu Deus! Um apoiava aquele que poderia ser o líder dos soldados, o outro apoiava aquele que poderia ser o governante, outro apoiava aquele que estava andando como braço direito do atual governador, e eles estavam divididos. Então o próprio grupo religioso estava dividido, com o partido A com o partido B. Eu estou com o grupo da direita, eu estou com o grupo da esquerda, e eles fazendo e praticando coisas terríveis, se vendendo, comprando os outros, andando em pecado, em práticas pecaminosas, e achando que Deus estava com eles, porque eles conheciam, inclusive, a palavra de Deus, que na época não eram as Escrituras, mas o Pentateuco, os 5 primeiros livros que a gente tem na Bíblia. Então, as Escrituras para eles, na época, estavam em segundo plano. A prática em obediência daquilo que Deus queria já não estava evidenciado. Por quê? Porque ele traz assim um coração. Quando está dizendo de coração, são sentimentos, são vontades e desejos do próprio ser humano, que de tanto ficar com aquela vontade de praticar algo que não é da palavra, Deus permite para poder a pessoa cair na real, para poder a pessoa ver o quanto ela está afastada do próprio Deus. Aí Jeremias profetiza contra esse povo, dizendo que eles estavam desviados do que Deus queria, que eles estavam em práticas pecaminosas e precisavam voltar ao Senhor, porque o povo que não conhecia Deus já estava completamente arrasado, e a Babilônia ia invadir com Nabucodonosor e ia destruir toda a cidade. Se eles não se voltassem ao fogo de Deus, a estarem avivados com esse fogo eterno e soberano, Deus ia deixar Nabucodonosor com o exército tocar fogo nas portas da cidade, na cidade, destruir tudo. E aí, naqueles lugares que estavam produzindo muitas coisas boas, frutas, que estavam produzindo azeitonas, que estavam produzindo iguarias, que estava próspera a cidade, ia ficar assolada e deserta. E aí você já sabe a história de Jeremias na frente, a invasão de Nabucodonosor, e ele também profetiza dizendo que essa ligação também ia acontecer mais adiante, inclusive quando a Síria tomasse conta, lá depois da Babilônia, porque Deus ia mandar um julgamento para aqueles que oprimissem o povo de Deus, apesar de tudo, porque Deus é um Deus misericordioso, independente do governo que tivesse, eles precisavam estar voltados para a palavra de Deus, porque a nossa confiança não pode ser na outra pessoa, nos nossos bens materiais, nem muito menos em promessas fantasiosas ou envolvimento com uma corrupção política. E Jeremias está profetizando para a gente aqui em Feira esses dias. Ou só eu estou enxergando isso na cidade? Meu Deus! Como é que não ama essa palavra, não é, pessoal? Então, quando a gente olha tudo isso aqui, diz: meu pai, é muito atual isso. Aí ele dá uma orientação: olha, vocês precisam dar com a confiança em Deus, porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre, aquilo que Ele fala vai acontecer na íntegra. Ô glória! É claro que Ele não fala de uma confiança, de fidelidade, de você ter alguém, né, o seu cônjuge, por exemplo, você acredita, você compartilha, você vive com essa pessoa que está com você, e a gente no português não tem tantas palavras como no hebraico, como em outras línguas,
E quando se fala em confiança aqui, ele está dizendo assim, você colocar a sua esperança verdadeira naquele que pode dar uma resolução, te curar e te levar para a eternidade, fazendo com que aconteça o melhor para você. Isso que é confiança na tradução bíblica nesse texto. Então, eu não tenho como te salvar. Um amigo, uma pessoa conhecida, um outro irmão em Cristo não tem como estar com você todos os momentos, em todos os lugares, em todas as horas que você precisar, porque ele não é onipresente. E não tem como levar cura. A gente percebeu isso nesses dias de pandemia, que um micro-organismo tão pequeno, minúsculo, que a gente não vê, se espalha rapidamente e destrói vidas. Então a nossa esperança não está no medicamento, não está na UTI, não está no equipamento, não está nos médicos, nos enfermeiros, nos fisioterapeutas, nos demais profissionais de saúde, na vacina. A nossa confiança está num Deus que pode usar todas essas coisas para nos abençoar e glorificar o nome dele. Aleluia! É isso que Jeremias estava falando naquela realidade daquela época. E no versículo 10 ele vai dizer que ele examina. Deus, ele prescruta as nossas mentes, ele sonda os nossos corações, ele penetra naquilo que a gente mesmo não sabe que tem dentro de nós. Tem coisas dentro da nossa vida, pessoal, que a gente não descobriu ainda e Deus vai deixar vir à tona para poder a gente se posicionar diferente. E tem coisas que já existem na nossa vida que Ele vai permitir se repetir por dois motivos. O primeiro, para que a gente lute todos os dias, enfrente aquela situação e não ceda ao pecado. Porque quem quiser estar com Cristo tem que negar a si mesmo. Porque é uma maravilha andar com Jesus até a gente descobrir que o caminho é de morte. A gente vai caminhando com Jesus, as coisas vão acontecendo, a gente vai sendo abençoado, vai prosperando, vai dando tudo certo, e aí daqui a pouco a gente percebe que a gente está andando para o caminho da cruz. E aí é um caminho sem volta. Ô glória! Porque a decisão que a gente fez anteriormente no passado, agora a gente não consegue mais voltar atrás. Ainda que o justo caia 7 vezes, Deus levanta de todas. Mas nós não temos como nos afastar mais desse Deus maravilhoso. Não temos como ficar distante dele. E aí ele faz o quê? Ele examina, ele sonda a nossa vida e ele sabe que está no íntimo de cada um de nós e retribui a cada um de nós de acordo com a nossa obediência à palavra. E aí tem um detalhe, e o detalhe é: tem coisas que são ordenanças, mandamentos, estatutos de Deus, tem outros que são princípios, e para a gente poder saber isso, a gente vai precisar meditar, refletir, ler, reler, orar e estudar a palavra, consultar a palavra, para poder a gente diferenciar o que é uma ordem e o que é um princípio, porque muitas vezes a gente fere princípios, mas obedecem ordens. E quando se fere princípios, aí Deus vai fazer o quê? Vai retribuir segundo o fruto das nossas ações. Imagine que eu peço para algum diácono fazer algo, e ele faz porque foi um pedido do pastor, e ele vai corresponder a ela com aquela solicitação, mas dentro do coração está dizendo: pastor chato, está me pedindo isso de novo, é uma luta. Eu não tenho como saber, mas foi feito, e glória a Deus que não acontece isso na missão apacentada. Estou dando um exemplo, tá vendo? E está cheio de diácono hoje na igreja, misericórdia, pastor. Não estou mandando direto para mim, todo mundo sabe que eu não preciso voltar para isso. Eu dei um exemplo porque diácono significa aquele que serve. O pastor também é diácono. Tem outros que são colaboradores, que também são diáconos, que servem muito bem, obrigado, no reino.
Então aquele que está servindo, ele faz, mas lá dentro do íntimo está o quê? Foi obrigado, não foi com amor ao Senhor. Eu não tenho como saber, mas Deus já sondou o coração, e aí Ele vai retribuir segundo o quê? O fruto das ações. Então, quando se fere princípios, a gente vai ter semeaduras que muitas vezes não são aquelas desejadas. E o segundo outro segredo que eu vou revelar para vocês, espiritualmente falando, não se rebele, não se levante contra a autoridade instituída por Deus, seja ela no mundo secular, seja ela principalmente no mundo espiritual, porque no livro de Judas diz que o arcanjo Miguel, com todo o poder e autoridade de guerra, não repreendeu Satanás, um anjo caído que estava submisso a todo o exército do arcanjo Miguel, mas ele não fez isso. Ele repreendeu a Satanás no nome do Senhor Jesus. Ele transferiu a glória para Deus, o arcanjo Miguel, e repreendeu o adversário, o inimigo, o diabo, Satanás, pela uma autoridade maior. Oh, maravilha de Deus! O que a gente aprende? Que a autoridade foi instituída por Deus, e Paulo descreve isso, para poder abençoar o povo de Deus, e só repreende quando a gente está desalinhado com aquilo que Deus quer como princípio. Mas mesmo que a gente esteja alinhado, Deus permita que a autoridade se levante para poder nos maltratar, é porque Deus está moldando o nosso caráter, porque o molde do nosso caráter não é de acordo com a melhoria dele, mas com a comparação com Cristo. Vou repetir: Deus não molda o nosso caráter para que a gente se torne uma pessoa melhor, mas para que a gente se torne semelhante a Cristo. E isso é muito diferente, porque Leonardo outrora podia ser uma pessoa muito ruim e agora ele é uma pessoa melhor. E aí Deus está trabalhando na minha vida para eu ser melhor que eu mesmo? Não, Deus está trabalhando na minha vida para que eu fique com imagem e semelhança de Jesus Cristo. E aí o padrão está elevado. Amém? Estão comigo? E esse padrão é um padrão elevadíssimo. Porque quando a pessoa diz assim: ah, você é bom, está pagando os impostos, está fazendo as coisas direitas, está praticando várias obras que glorificam a quem? Em que padrão? Essas coisas boas que a gente está praticando e deve praticar, em qual padrão? Padrão humano? É comparando um com o outro? Ou é de acordo com a palavra? Porque se for de acordo com a palavra, tudo que a gente fizer não passa de estrume. Mas a grande bondade e misericórdia de Deus recebe e olha como se nós estivéssemos e estamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e somos justificados por Cristo, e aí Deus nos abençoa. Amém? Isso é maravilhoso. E você perceba que no versículo 14 ele vai dizer: cura-me, Senhor, e serei curado, sara-me e serei sarado, salva-me e serei salvo, liberta-me, transforma-me, pois tu és o meu louvor. Então, depois que ele traz essa revelação para o povo, ele ora a Deus por ele mesmo, porque ele sabe que a palavra não é para os outros somente, é para ele. E aí Jeremias se coloca no lugar de ser humano e diz assim: se o Senhor não me curar, não me libertar e não me salvar, estou perdido. E faça isso, Deus,
porque Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. O Senhor não vai fazer isso por causa de mim. O Senhor faz isso por causa de uma promessa ao Teu povo, por causa da Tua palavra, porque o Senhor é um Deus de compaixão, um Deus amoroso. Não é porque eu mereço nada, mas porque o Senhor pode me libertar de mim mesmo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, no nome de Jesus Cristo, o arcanjo Miguel repreende Satanás. Se a gente está andando na palavra, em nome de Jesus Cristo, a gente repreende os demônios e as forças malignas. Mas no nome de Jesus a gente não repreende a nós mesmos. É nesse sentido aqui que Jeremias traz essa revelação. Então a gente não tem como repreender a nossa carne, porque ela é má, ela é corrupta, ela é abominável, ela vai querer nos enganar, ela vai contribuir para que a gente faça o que não deve ser feito. Então a nossa luta é diária contra nós mesmos. Glória a Deus. Oh, glória. Mas a gente tem uma promessa. Qual é a promessa? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então a gente pode enfrentar essas coisas, mas a gente vai ter vitória, porque a alegria vem ao amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. As misericórdias do Senhor se renovam dia após dia, em cada manhã. Agora imagine que quem mora na parte norte, agora é dia. E quem mora na parte sul, agora é noite. Sim ou não? Então quem está nos Estados Unidos agora é dia ou noite? Dia. Se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ela já se renovou para todo mundo, porque lá em cima já está amanhã. É o tempo todo. Oh, glória. É sem cessar. Aquele que confessa e deixa alcança. Então Deus, Ele quer que nós possamos crer, acreditar, ter a certeza, a convicção que Ele é digno de toda credibilidade e que nós somos dependentes completos dEle para todas as coisas. E isso é algo que a gente para pensar e nos dá segurança. Isso nos dá conforto. Isso nos dá alegria. Isso nos dá responsabilidade de corresponder com esse amor dele. Isso nos faz descansar, porque os resultados são dele. Ele que vai ficar responsável pelos resultados. E todas as coisas para as próximas horas adiante é Deus quem vai fazer. Então a gente pode lembrar da palavra que diz que Deus dá aos filhos enquanto eles descansam. Enquanto a gente descansa na palavra, Deus está realizando algo para poder nos abençoar. Isso é maravilhoso. E aí, nesse coração pecaminoso, corrupto, enganoso, ele vai fazer com que a nossa mente não tenha discernimento se aquilo é princípio. E aí entra uma ação demoníaca. Qual é a ação demoníaca? Nos iludir. Porque tudo é vaidade. Salomão escreve em Eclesiastes. Tudo é ilusão. Então, a ação demoníaca é quando o diabo ele percebe que a gente está em algumas práticas, está falando coisas, está agindo de maneira
fora da palavra. E aí ele vai influenciar a gente para que a gente confie mais em nós mesmos, em outras pessoas, que a gente ouça a voz do nosso coração do que ouvir a voz de Deus. E o ouvir a voz de Deus, claro que pode ser nítida, como eu estou falando com você, mas como é que a gente ouve a voz de Deus? Examinando as Escrituras sagradas, orando e ouvindo Deus falar através da palavra. Amém? Então, quando a gente busca a palavra e a gente sabe quais são os princípios, dificilmente a gente é enganado. Deus falou ao meu coração. Problema, porque o coração do homem é enganoso. Deus não fala no coração, Deus fala na mente, Deus fala no Espírito. Aquele que não tem o Espírito de Deus não discerne as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Quem não é convertido, Deus não fala. Deus não fala para direcionar, Deus fala para se converter. Ele vai ministrar o pecado, a justiça e o juízo, que é isso que o Espírito Santo faz. Claro que faz conosco também. Então a gente tem que tomar cuidado, mas no nosso português o coração está envolvido com paixão, com amor, com alegria, com órgão, que está aqui, né, batendo. O coração está envolvido com as coisas que relacionam emoções. O coração também, ele vem numa filosofia grega dizendo que é a intelectualidade. Mas para nós que estamos lendo aqui Antigo Testamento no hebraico, ele fala sobre desejos pecaminosos, sobre vontade da carne, sobre aquilo que está inerente ao ser humano e que não podemos praticar. É isso que está falando o coração. Clarinho? Ô Glória, maravilha. Se alguém fala assim, Deus falou ao meu coração, aí você pergunta, aonde é que foi o capítulo e o versículo? Para você saber se foi Deus mesmo. Assim diz o Senhor quando Deus nunca falou, porque Deus falou ao coração, mas não foi Deus, Yahvé, Todo-Poderoso, o Eterno Altíssimo. Foi um outro Deus, foi um ídolo. E pode ser assim mesmo, porque o ego gera um ídolo. O pecado gera ídolos. Está claro? Então a gente precisa ter cuidado. Como é que a gente sabe que foi Deus que falou com a gente? Está de acordo com a palavra dele. Se estiver fora da palavra, não foi Deus. Pode ter sido qualquer outra pessoa, qualquer outra situação, mas não foi Deus. Só tinha 21 vagas para vereadores em feira. E todos os que não foram eleitos, Deus falou? Mas Deus deu de confusão, só tem 21 vagas e tinha 42 recebendo profecia. Tem uma coisa errada. Agora a gente sabe quem é o profeta e quem é o falso profeta. Não é verdade? Deus me deu a oportunidade de ir no gabinete há 2 anos atrás de 2 vereadores na cidade. E eu levei palavra de conserto para os 2. E falei, na próxima eleição, é uma condicional que Deus está liberando para você. Se você andar segundo os caminhos dele, você vai ser reeleito. Se não, não. Não deu outra. Tem 2 anos isso, minha irmã. Me lembrei esses dias, eu tinha esquecido. Tinha completamente esquecido. Eu fiquei alegre com isso. Porque Deus não faz nada sem avisar aos servos, aos profetas. Então Deus está nos avisando nessa noite o quê? Nesse dia de hoje o quê? Cuidado consigo mesmo. Cuidado. Vigia. Porque a gente pode ser envolvido em entretenimento, em coisas do mundo, em palavras de pessoas, mas não é o direcionamento de Deus para a gente.
Não é porque todo mundo está fazendo, não é porque todo mundo tem, não é porque todo mundo é que nós somos. Nós temos uma identidade. E a identidade na igreja, a missão apacentar, é apacentar vidas. Nossa missão é apacentar. Amém? E eu não tenho como apacentar sozinho. Porque Jesus chega para Pedro e fala: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Cuida delas. Então eu e você fazemos parte de uma missão. E essa missão nesses dias é cuidar de vidas. Aonde você estiver, seja no trabalho, seja onde você estiver, para você cuidar de pessoas. Seja a profissão que Deus colocou para você exercer, é para cuidar de vidas. Então são dias da gente ficar mais atento ao que Deus está falando e ministrando através da palavra, do que a gente querer falar muito e dizer coisas. E o diabo, ele já conhece o ser humano, e quando ele percebe que a gente não está alinhado com a palavra, ele vai saltar alguma coisa para que a gente pense que é normal, é natural fazer, porque nessa brecha a gente se desvia do que era a vontade perfeita de Deus, e Deus vai retribuir segundo as ações. Aí muitas vezes a gente perde a bênção que já estava feita por causa de um desalinhamento naquele momento, ou se não, deixa a bênção lá para frente e ela se torna distante. Mas nesse momento agora, Deus traz essa palavra porque Ele quer nos abençoar com toda a sorte de bênção possível. Então Deus está falando para a gente aqui, ó: confia em mim, não confia em ti, não confie em palavras que não sejam de acordo com minha palavra escrita, com a minha vontade, com o meu desejo perfeito. Deus fala para a gente o que? Consulta as escrituras sagradas, olha o que está na Bíblia, pratica o que está na Bíblia, porque eu vou retribuir vocês com toda sorte de bênção quando vocês estiverem alinhados com esses princípios. Amém, glória a Deus. Isso é mais do que vencedor, queridos. Então está chegando próximo do fim do ano para alguns, para outros início de um novo tempo. Eu creio nisso. E nesse tempo de pandemia, volta para casa, sai de casa, bota a máscara, tira a máscara, e um cara de coisa. A gente está acreditando e confiando em quem? Fake news para tudo quanto é lado. Mentira na televisão para tudo quanto é lado, nas mídias, em redes sociais. A gente precisa estar firmado e confiante em quem? Em Deus. Na palavra. Essa palavra é a verdade. Essa palavra nos gera vida. Ela é o caminho para a eternidade, para a cura, para a libertação, para a salvação. Ela é uma palavra eterna. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E se nós estivermos na palavra, nós permaneceremos para todo sempre. Então vigia, porque muitas vezes o inimigo está usando pessoas para nos dizer coisas que não tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. E a gente precisa ouvir o que tem de Deus para cada um de nós. Aquele que não reflete na palavra, que não examina as escrituras, que não ora e lê a palavra, ele vai liberar heresias pensando que é Deus falando. Porque não conhece as escrituras, vai falar o que não tem nada a ver. O que não tem nada a ver em nome do Senhor é heresia. Mas aquele que está firme nos propósitos de Deus, que lê a palavra, reflete na palavra, examina a palavra, que
que se reúne na casa do Senhor para ouvir a palavra, que está firme na palavra, esse tem discernimento. E Deus acrescenta sabedoria para lidar com as situações da vida. Muitas vezes, quando a gente olha para trás, a gente percebe que a gente ouviu tanta coisa que não tinha nada de Deus, e a gente inclusive aceitou e fez algo, e a gente, entre aspas, quebrou a cara, não deu certo, não foi como esperado. E depois a gente amadureceu e percebeu que antes da gente fazer qualquer coisa, a gente precisa consultar o que conhece todo o futuro e sabe o melhor para cada um de nós, que é o nosso Pai, nosso Deus. A gente não pode fazer nada sem a gente estar alinhado com o que Ele quer, para que a gente não seja derrotado, porque Deus nos fez vitoriosos em Cristo. Amém? Então, qual é o mais fácil para o ser humano nesses dias? Ouvir o próprio coração, quebrar alianças, romper compromissos, não respeitar os outros, não querer corresponder em fidelidade com o outro, não amar, pensar só em si mesmo, ser egoísta, avarento, em busca de patrimônios, de bens, de coisas, porque isso tudo é uma característica do mundo sem Deus, um mundo que jaz no maligno. Mas aquele que conhece a Deus, que vive com Deus, anda na contramão, sabendo que as pessoas são mais importantes do que as coisas, e que nós buscamos nos assemelhar com Cristo, e para isso a gente vai ter que ser moldado com sofrimentos e dores. Muitas vezes não são tribulações que a gente passa, mas um erro que a gente fez, um pecado que cometemos e que ali doeu. O Senhor nos convenceu que não era daquela maneira e a gente sofreu naquele momento. Mesmo que isso não repercutiu para ninguém, mas só para a gente mesmo. Mas a gente aprendeu nessas dores. Louvado seja Deus. Lembrando que quando a gente desce na casa do oleiro, Deus não vai pegar aquele vaso, ou nós, e vai remodelar ele, ou onde está rachado, onde tem uma quebra, Ele vai tapar, Ele vai destruir o vaso e fazer um novo. Então toda vez que a gente se humilha na presença de Deus, a gente é quebrado, para Deus reconstruir um novo. E hoje nós estamos tendo uma nova oportunidade de sermos quebrados. Estamos humilhados diante da palavra de Deus, para Ele reconstruir algo novo para a gente. O que os olhos não viram, o que não desceu ao nosso coração, é aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E quando isso acontece, a gente entende tudo isso que a gente passou nesses dias, e a gente tem passado, é porque Deus está fazendo algo novo, para que o nome dele seja glorificado e a gente amadureça. Amadureça. Amém? Porque o crente maduro não é aquele que tem tempo convertido, é aquele que tem tempo de qualidade na presença de Deus. E as coisas espirituais então vão ser fáceis da gente interpretar. Glórias a Deus por isso. E para finalizar, a gente entende que essa palavra vem, e nós, como povo de Deus, não podemos estar aliançados com a politicagem corrupta, nem que nós tenhamos que perder amigos.
Nós somos seres políticos. A ciência da persuasão com diálogo para intervenção social, econômica, familiar, etc. Seria um conceito de política. E politicagem é engano, fraude, defraude, mentira, corrupção. Isso é politicagem. Então a igreja do Senhor, ela é uma igreja política. Ela participa da política, mas ela não se envolve com o pecado de alguns políticos. Está claro aí? Louvado seja Deus. É a mesma coisa que Jeremias estava falando para o povo. Gente, vocês estão confiando em quem? Claro que Jeremias não falou assim, porque quando Deus tomava Jeremias, misericórdia. O pessoal até apelida ele, alguns teólogos, Jeremais, que é mais forte, mais... E aí ele diz assim, então, para de andar segundo a sua vontade, se alinhe com a vontade de Deus, porque Ele já está liberando a bênção e Ele quer abençoar você mesmo. Ô glória, eu já tomei posse da minha. Então a gente precisa tomar posse daquilo que Deus está falando. Aí perceba que é tudo uma condicional nesse texto. Mas Deus quer abençoar, quer. E muitos de nós, se não todos aqui, nesse momento, já vai amanhecer, já vai ter um novo dia na semana, alinhado, no propósito, seguindo a vontade, cumprindo os princípios e tendo vitórias atrás da outra, para poder o nome do Senhor ser glorificado. Amém? E ainda que os invasores venham, Deus retira os remanescentes e coloca ele nas melhores posições e abençoa eles. Que Deus guardou todos os remanescentes, inclusive Jeremias. Ainda que o povo pegou Jeremias, colocou preso, jogou no poço, quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, entrou, mandou o representante oficial do exército procurar Jeremias, porque ele tinha profetizado que aquilo ia acontecer e era para poder Jeremias vir para o palácio. E assim não é diferente na nossa vida. Se vier uma grande tribulação e adversidade, Deus vai pegar os remanescentes e não vai nos livrar do processo, porque Daniel foi para a cova dos leões, Misael, Ananias e Azarias foram para a fornalha de fogo, mas Deus estava presente na pessoa de Cristo Jesus e ali abençoou eles com toda a sorte de bênção. Conosco é assim que acontece também nessas labutas da vida. Deus é conosco, Deus está conosco e Ele é um Deus bom para poder nos prosperar, nos dar saúde, nos libertar e nos levar para a eternidade, salvos em Cristo Jesus. Jesus vai voltar sim para buscar a igreja dele, que sou eu e você. É uma promessa e ela vai acontecer sim. Amém? E a gente crê nisso, porque senão a nossa fé é em vão. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos orar pela palavra. Se você puder, ficar de pé. Se você não puder, Pai, a Tua palavra foi ministrada. Que nenhuma incredulidade, nenhuma indecisão, nenhuma dúvida a respeito dela passe na nossa mente, que nenhuma intranquilidade, falta de paz e dúvida também esteja conosco nesse momento, espiritualmente falando. Nós colocamos o nosso livre-arbítrio
os nossos desejos e vontades, o nosso coração diante de Ti. Por isso que a Tua palavra nos ensina. Ama a Deus de todo o teu coração. Começa com o coração, porque dele procede as saídas da vida. E é dele que se encontra a verdade em Deus para a eternidade, quando está de acordo com os teus princípios. Não com o que a gente quer, mas com o que o Senhor deseja, em plena sabedoria eterna. Nós bendizemos o Teu nome. Nós queremos viver essa palavra todos os dias e estar nela todos os dias. Senhor, depositamos agora a nossa confiança em Ti e Te pedimos perdão, porque nesses dias anteriores, até esse momento, a gente estava confiando na nossa força do braço, no nosso dinheiro, nos nossos bens, em alguém que poderia nos dar alguma coisa, em uma promessa de homens, de mulheres, de pessoas, de coisas. Nós estávamos, Deus, perdidos em relação ao que o Senhor queria de exatidão. Mas nesse momento o Senhor nos coloca certo no caminho da eternidade. Então estamos descansados em Ti, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. Muito mais daquilo que pedimos, pensamos e imaginamos é o que o Senhor tem prometido para nós. Nós cremos que a partir de agora as coisas estarão fluindo para que o Teu nome seja glorificado, como Jeremias orou. Não porque mereçamos nada, mas porque o Senhor vai receber a toda a glória através de nós. E a partir desse momento nós já estamos agradecendo e transferindo a glória para Ti de todos os benefícios, de todas as virtudes, de todas as bênçãos que vão nos acontecer nesses dias para frente. E a Tua palavra nós guardamos no nosso coração para não pecarmos contra Ti, como foi louvado nessa noite. Que ela seja verdade plena para a nossa vida. E assim Te damos graças, em nome de Jesus. Pode soltar o